Então, boa noite a todos. Então, hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui a professora doutora Mônica, que vai vai falar um pouquinho sobre as ferramentas genômicas e a avaliação de impacto e monitoramento ambiental. Então, professora Mônica, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. Então, nós teremos aproximadamente 40 minutos para a sua apresentação, e após a apresentação, aí é aberto 20 minutos para que possamos aqui discutir um pouquinho sobre a sua temática, ok? Então, a palavra é toda sua. Então, primeiro eu vou agradecer, né, essa oportunidade, porque eu sei que dentro da engenharia ambiental é um assunto novo para vocês, né, de utilização, né, de ferramentas genômicas para esse tipo de avaliação, né, e monitoramento ambiental aí. Então, para dar início a essa apresentação, a gente tem que levar em consideração que o nosso planeta está passando por um momento crítico, né, em função de todos os estresses que vêm sendo causados ao nosso planeta. E grande parte desse estresse se deve a quem? A nós mesmos, né? O aumento da população leva ao quê? A uma exaustão de recursos necessários para suprir as necessidades dessa grande população. Além disso, com esse estresse antropogênico, muito de resíduo é gerado, né, causando poluição das diversas matrizes ambientais. Fora isso, nós estamos passando também por um período de aquecimento global e muitas mudanças climáticas acontecendo também nesse planeta. E isso leva a uma bifurcação, né? Que nós temos na nossa mão o poder de barrarmos um pouco esse processo ou deixamos seguir e ver o que dá, né, em termos de danos ambientais e a nossa permanência aqui como seres vivos nesse planeta. E quando eu estou falando, então, de seres vivos, nós temos que levar em consideração que o equilíbrio planetário também se deve à presença de diversas espécies que interagem entre si e com o próprio ambiente. Então, a preservação da biodiversidade é uma premissa para que ocorra um equilíbrio ambiental, né, que seja favorável a todos. E quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando também de diversidade genética. Por que eu falo isso? Porque cada espécie tem o seu componente genético específico que o diferencia de outra espécie, né? E essa diversidade, então, tanto no nível, né, orgânico, quanto no nível da diversidade genética, que é a informação mais íntima do organismo que o separa das demais espécies, né, essa diversidade tem que ser mantida no ambiente para que ele seja estável. Em cada uma das espécies também, né, nós temos ainda uma variabilidade genética intrínseca, onde cada indivíduo é um indivíduo particular quanto à sua constituição genética. E essa variabilidade genética é que possibilita populações de espécies a passar por, digamos assim, gargalos ambientais, alterações ambientais, sem que haja prejuízo na manutenção dessa espécie como uma entidade presente no nosso planeta. E toda essa variabilidade também nos dá, né, ou dá para todos os organismos, a possibilidade de respondermos de forma adequada, né, a diversos parâmetros necessários para se manter a vida no planeta. Caso haja alguma danificação ou algum distúrbio no nível do material genético, isso pode comprometer tanto a morbidade,
a mortalidade, a fertilidade e a reprodução dessas espécies. Aqui, né, para vocês só terem uma noção, essa aqui é uma quela de um caranguejo, né, que foi coletado em Cubatão, uma região altamente poluída, onde essa quela apresentou essa malformação, e isso compromete consideravelmente a alimentação desse animal, porque ele necessita da pinça, né, daquela para conseguir o seu alimento. Então, um exemplo bastante relacionado, né, com o que acontece em termos ambientais e a resposta dos organismos. Essas 4 condições aqui são essenciais também para a adaptabilidade de um indivíduo ao seu ambiente. Então, ele tem que ter uma boa condição de saúde, se permanecer vivo, fértil e com capacidade reprodutiva, né? Se houver uma perda de variabilidade genética, onde aquela população, em termos de componente genético, se torna homogênea, isso a gente chama de erosão genética, ou seja, a perda da variabilidade genética, isso não seria prejudicial se o ambiente fosse estável. Porém, se houver alguma alteração ambiental, aquela população homogênea em termos de componente genético, ela pode não vir a sobreviver a essa alteração ambiental, porque o componente genético dela não é suficiente para responder de forma positiva a essa alteração ambiental. Dessa forma, então, eu comprometo a permanência dessa espécie nesse ambiente. Então, em termos, né, de ambiente, de estabilização, de estabilidade do ambiente, a gente busca a saúde e a segurança ambiental. Para que isso aconteça, nós precisamos ter ações tanto para diagnóstico e monitoramento de impacto ambiental, que a gente consegue, então, traçar ações, né, de gestão desses impactos, minimizando, né, esse impacto, ou remediando, ou mitigando esse impacto, para manter esse status quo de estabilidade ambiental. E para isso, vocês já devem saber que existem inúmeras ferramentas, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de impacto ambiental, vocês já devem saber que dentro da ecotoxicologia, se eu estou falando de poluentes, por exemplo, existem inúmeras ferramentas que podem auxiliar, né, nesse diagnóstico e nesse monitoramento. Aqui, então, para que a gente consiga associar uma alteração ambiental a um efeito, nós vamos precisar do que nós chamamos de bioindicadores. O que são bioindicadores? São espécies presentes, né, nesse ambiente impactado ou não, que vai nos dar a resposta de causa e efeito. Ou seja, se houver alterações orgânicas, né, nesses indivíduos, ele vai mostrar essa relação causa-efeito. E um bioindicador, ele pode ser desde uma bactéria até um mamífero. Então, eu tenho a escolha do meu bioindicador vai depender da resposta àquele determinado impacto que eu quero observar e poder concluir alguma coisa. Aí eu pergunto, aonde a genética entra nisso tudo como uma ferramenta, né, de análise para diagnóstico e monitoramento ambiental? A estabilidade, como eu falei, do DNA é essencial, então, para a manutenção desse equilíbrio ambiental aí. Toda espécie viva, ela tem o seu material genético, certo? E se essa
estabilidade é quebrada de alguma forma, ela vai responder levando a inúmeras consequências. E essa estabilidade, ela pode ser quebrada no ambiente por aquilo que nós chamamos de xenobióticos, que podem ser químicos, físicos ou biológicos. Qualquer um desses xenobióticos, eles podem interagir com a molécula de DNA, causando algum distúrbio nessa molécula, desde como ela vai ser expressa ou mesmo uma alteração na sua estrutura, como quebras dessa molécula. E todos esses distúrbios levam a consequências, né, orgânicas aos indivíduos que sofrem esse tipo de distúrbio. Então, aqui, ó, existe uma hierarquia quanto à resposta a um perturbador ambiental. Vamos tomar como exemplo, né, um pesticida, certo? Um pesticida é composto por moléculas, certo? Essas moléculas vão interagir primeiramente no seu nível molecular com o material genético, podendo alterar a atividade enzimática, podendo fazer alterações de permeabilidade de membrana. Então, para que isso aconteça, o primeiro alvo, né, é a molécula de DNA aqui. Então, é uma resposta que você não vê com os olhos, né? É uma resposta no nível molecular. Depois que ocorre essa disfunção aqui, nós vamos ter a sequência em cascata de efeitos que podem ser quantificados e observados nas espécies bioindicadoras. Por exemplo, segue-se a integridade celular e o metabolismo, né? Alterações histológicas, comprometendo muitas vezes funções de órgãos, comprometendo a homeostase orgânica, aí causando alterações no nível de crescimento e reprodução, e, por último, alterando o comportamento e a própria ecologia desses animais. Então, a ferramenta, né, as ferramentas genômicas, elas são bastante sensíveis, porque além de elas pegarem o início dessa relação causa-efeito, elas também nos dão a capacidade de evidenciar efeitos subletais. Por quê? Desde que uma única molécula pode danificar o material genético, concentrações muito pequenas de perturbadores ambientais e seus efeitos podem ser quantificados pelas ferramentas genômicas. Então, eu posso anteceder, né, os efeitos que futuramente eu possa vir a ver com meus próprios olhos, né? Então, dentro da genômica, existem várias ferramentas para esses fins de diagnóstico e monitoramento ambiental. E nós vamos categorizar essas ferramentas em 3 níveis. O primeiro seria quanto aos danos genômicos. O que é esse dano genômico? Então, uma molécula, ou uma bactéria, ou um vírus, ou uma radiação, incidindo em cima, né, da molécula de DNA, podendo causar, por exemplo, quebras nessa molécula. A partir do momento que eu tenho a quebra dessa molécula, eu estou perdendo informação genética essencial para a manutenção desse organismo. E os efeitos de danos genômicos também podem ser indiretos, porque às vezes o perturbador ambiental ele não age diretamente na molécula de DNA, mas ela pode atuar, por exemplo, no ciclo celular, no momento que vai ocorrer a divisão celular, onde o material genético tem que ser separado de forma equitativa para que seja gerada uma nova célula. Alguns perturbadores vão atuar no nível do fuso mitótico, aquelas
porções que carregam a molécula de DNA para polos opostos na célula, né, para que ocorra a divisão, pode acontecer de não funcionar direito esse fuso e eu perder até mesmo uma molécula inteira de DNA que não vai ser incorporada no núcleo filho dessa célula. Só um detalhe: quando eu falo de molécula de DNA e cromossomo, eu estou falando a mesma coisa, tá? Por quê? Cromossomo, a gente chama a molécula de DNA como cromossomo, dependendo do estado fisiológico da célula. Quando a célula está em divisão, que a gente consegue até ver a molécula de DNA no microscópio óptico, é porque ela está altamente compactada, condensada, e aí a gente costuma chamar isso de cromossomo. Mas quando eu falo molécula de DNA e cromossomo, eu estou falando a mesma coisa. Só para vocês entenderem melhor. A espécie humana, nas suas células somáticas, tem 46 cromossomos. Isso corresponde a 46 moléculas de DNA, tá? O outro nível de abordagem que a gente pode fazer para fins de diagnóstico e monitoramento é avaliar se aquele grupo específico, né, está ou não perdendo variabilidade genética. Então, através de métodos de sequenciamento da molécula de DNA, onde eu posso estabelecer a sequência de nucleotídeos específica de determinadas regiões do genoma, eu posso aferir, né, dentro dessa população, se há ou não a perda de variabilidade genética. Como eu falei, anteriormente, a perda da variabilidade genética em função de um perturbador ambiental pode gerar consequências futuras para a permanência dessa espécie nesse ambiente. O outro nível de abordagem é quanto à expressão gênica. Por que a expressão gênica também é uma ferramenta? Vocês sabem que existem inúmeras enzimas detoxificantes no nosso organismo ou no organismo de um ser vivo. Então, eu traçando o perfil de expressão gênica de diferentes regiões, seja ela impactada e uma prístina, né, que não tem impacto, ou duas com impactos ambientais diferentes, isso pode ser visto também no nível da expressão gênica que vai estar ocorrendo em cada ambiente, onde eu tenho um diferencial em termos de expressão de genes em cada um desses ambientes. Então, como ferramenta, nós vamos ter duas possibilidades de análise: análise microscópica e análise no nível molecular. Então, começando pela análise microscópica. Nesse caso, nós vamos abordar a molécula quando ela já estiver no seu nível mais compactado ou ainda dentro do núcleo, né, celular. E aqui, então, nas análises microscópicas, o que nós vamos detectar são macrolesões no DNA, onde grandes porções da molécula, né, vão ser perdidas de alguma forma, né, em função dessa interação com um perturbador ambiental. E nós temos dois efeitos, então, quanto a origem dessa macrolesão. Aquele que nós chamamos de clastogênese, que se referem às quebras cromossômicas. Então, o agente vai atuar no nível da molécula de DNA, causando quebras. Nessa figura aqui embaixo, roxinho, vocês têm, então, cromossomos, né, que são moléculas de DNA altamente compactadas, e em cada seta dessa aqui, eu tenho uma quebra cromossômica.
Isso desestabiliza o comportamento dessa molécula, tanto no nível de divisão celular, quanto na expressão de genes que estavam localizados nesses pontos de quebra. O outro efeito, que é o efeito indireto que eu falei para vocês, é a aneogênese. Nesse caso, né, o perturbador vai estar interferindo no fuso mitótico. Então, aqui nessa figura de cima escrito mitose, eu tenho uma mitose normal, onde o fuso mitótico é capaz de separar os cromossomos equitativamente, dando origem a duas células idênticas. No de baixo aqui, à direita, naquela figura, o fuso mitótico não está funcionando legal em função desse perturbador ambiental. E vocês começam a perceber aquele cromossomo azul ali, que não está nem dobrado, que ele se atrasa na migração. A partir do momento que ele se atrasa, eu tenho agora o que aqui? Um atraso onde aqueles que não chegam no polo oposto da célula no momento adequado, ele não é incorporado no núcleo principal e forma o que a gente chama de micronúcleo. Aqui em cima vocês podem ver, então, uma fotografia, né, demonstrando um cromossomo atrasado no seu processo que a gente chama de anáfase da mitose. Isso ele vai estar havendo uma grande perda de informação genética, porque eu estou perdendo uma molécula inteira. E em termos de metodologias, existem várias metodologias para a quantificação dessas macrolesões. Só um detalhe, um perturbador ambiental, ele vai causar efeito diretamente no material genético, dependendo da sua concentração. Então, se eu tenho uma grande concentração de perturbador ambiental, o número de alterações que eu vou visualizar, né, no nível do genoma, também é proporcional àquela concentração. A partir do momento que o perturbador ambiental saia do ambiente, esse ambiente se torne agora isento de perturbação, a tendência é voltar à normalidade também no nível celular, tá? Então, por essa característica, é uma ótima ferramenta para eu acompanhar o ambiente, por exemplo, desde um desastre ambiental, como aconteceu no caso lá de Mariana, onde eu posso, através dessa metodologia, avaliar o quanto tempo, por exemplo, o ambiente levaria para voltar à normalidade, quantificando essas alterações na molécula de DNA. Então, nós, aqui no LAGEA, a gente utiliza principalmente, em termos de macrolesões, essas duas abordagens, né? O ensaio micronúcleo, que é esse da direita, né? Onde aquela bolinha menor ali é o material genético danificado que não foi incorporado ao núcleo, e do lado esquerdo eu tenho alterações na morfologia nuclear. Por que que a alteração na morfologia nuclear também é indício de um perturbador? Primeiro, o posicionamento das moléculas de DNA no núcleo não é aleatório, certo? O posicionamento dessas moléculas, elas são essenciais para que ocorra uma boa expressão dos genes que elas contenham. Uma vez que um perturbador ambiental altere a morfologia do núcleo, eu estou alterando o posicionamento dessas moléculas e, dessa forma, alterando também a expressão dos genes que eles contêm. Então, a quantificação, né, dessas alterações em espécies bioindicadoras nos levam a inferir essa relação causa-efeito e o nível de impacto que determinado ambiente se encontra.
A outra abordagem metodológica é a avaliação de microlesões. Como vocês podem ver aí na figura, agora eu teria como se fosse uma pulverização da molécula, onde eu observaria inúmeras quebras na molécula de DNA. Para fazer essa quantificação, nós temos o que nós chamamos de ensaio cometa. Como o próprio nome diz, e as imagens que vocês estão vendo, a metodologia demonstra como se fosse um cometa. Na verdade, o que é essa metodologia? Que também é feita na análise microscópica. A gente faz uma eletroforese em lâmina. Então, eu pego, por exemplo, um tecido de um animal bioindicador, eu vou só fazer uma lise celular, vou deixar só os núcleos, e esses núcleos vão ser submetidos em gel de agarose postos em cima de uma lâmina de microscopia à eletroforese. O material genético danificado, ele vai correr, né, mais rapidamente nesse gel e vai fazer esse tipo de arrasto que vocês estão vendo aí. E eu categorizo, então, esses danos de 0 a 4. 0 seria a condição normal, 1, pouco dano, e assim por diante, até o dano 4, que vocês estão vendo que o tamanho do núcleo vai diminuindo em função da quantidade de material genético danificado. Até eu não coloquei aqui, é possível ver uma célula apoptótica, ou seja, uma célula que entrou em morte celular, quando eu não vejo mais o núcleo, mas só vejo, então, a nuvem, né, de material genético danificado. Então, a quantificação desses cometas também me dão essa perspectiva de impacto ambiental aí. Na análise molecular, como eu falei para vocês, a gente faz através do sequenciamento de determinadas regiões do DNA mitocondrial, por exemplo, a D-loop aqui, né? E ela vai permitir eu estabelecer o nível de variabilidade genética de uma população. E vou ver se há ou não perda dessa variabilidade. No caso da expressão gênica, eu vou estar trabalhando agora não com a molécula de DNA, mas eu vou extrair desse organismo, né, do tecido que eu elencar para fazer isso, todo o RNA mensageiro que está presente ali, aquele famoso que todo mundo deve já ter ouvido falar, transcriptoma, né? E avaliando os tipos de RNA mensageiro, uma vez que ele é uma cópia de um gene que vai chegar a ser produzida um polipeptídeo, eu estou quantificando a ação daquele gene. E aí a diferença, né, desses perfis de um ambiente para outro, eu posso inferir qual é a relação de determinados genes sendo expressos para um determinado tipo de impacto ambiental. Então, agora eu vou dar para vocês 3 exemplos de diagnóstico e monitoramento que foram realizados pela nossa equipe do LAGEA, que é o Laboratório de Genômica Ambiental, né, que a gente trouxe de Recife, eu e o Rodrigo, para cá, e estamos estabelecendo essa metodologia aqui na UTF para vocês. O primeiro exemplo, esse trabalho aqui foi solicitado pela Prefeitura de Curitiba para a gente, porque a Prefeitura queria repovoar, né, colocar peixes na região do Iguaçu, que a gente chama de Alto Iguaçu, ali da redondeza. Então, eles queriam fazer o repovoamento desse rio. Só que para você fazer colocar o peixe e ele ter, né, uma efetividade, um sucesso de permanência e reprodução nesse ambiente, esse ambiente tem que estar adequado, né, à sua sobrevivência
e aquelas premissas para manutenção dessa espécie nesse ambiente. Então, nós elencamos como uma espécie bioindicador esse peixe, Randia kellen, e foi, então, feita coleta em 10 regiões do Rio Iguaçu, que é ali o zoológico, Engenheiro Blay, cultivo, que era lá da PUC, Guajuvira, Zaniolo e etc. Para comparação de efeito, né, nós pegamos alguns espécimes do Rio Piraquara, porque a gente já sabia que o Rio Piraquara se encontrava em boas condições ambientais. E aí eu poderia comparar, né, o efeito entre um e outro. Mesmo se eu não tivesse essa região controle, vertebrados expressam, por exemplo, micronúcleos, que foi o caso da metodologia empregada aqui, níveis basais de expressão. Para todo vertebrado, se eu contar de 0 a 5 células com alterações, eu estou em 1.000 células contadas, isso é um nível normal. Acima disso, já é em função de uma perturbação ambiental. E aqui na coluna da direita, vocês têm, então, o número de indivíduos coletados em cada ponto amostral. Então, foram avaliadas 3.000 células por indivíduo, observando a presença de micronúcleos ou não, né? E aqui eu tenho, então, o gráfico, né, mostrando o impacto em cada um desses pontos amostrais. E o que a gente percebeu? Que os melhores lugares onde poderia acontecer o repovoamento desse rio seria na região do Zaniolo e na Água Azul. Por quê? A quantidade de micronúcleos observadas é muito próxima daquela do controle. Então, esses dois locais seriam os menos impactados, né, na sequência desse rio, onde um sucesso desse peixamento aí, né, seria mais visto com bons olhos. Já o zoológico, Engenheiro Blay e Passaúna foram os piores locais. Detalhe, o Passaúna levantou depois desse trabalho que a gente fez lá, um alerta, porque no Passaúna é onde ocorre a captação de água de abastecimento para uma região de Curitiba, né? Depois desse episódio aqui, a gente fez um outro trabalho também para a prefeitura, porque estava havendo, por exemplo, a inversão sexual de peixes na represa do Passaúna. E foi detectada uma alta quantidade de hormônios esteroides na água do Passaúna, né? E a presença desses hormônios levam à reversão sexual de peixes. Em função da presença que era do beta-estradiol, que é o que está presente nos anticoncepcionais, né? E o sistema de tratamento não retira isso do ambiente, foi detectado na água da torneira de Curitiba uma concentração desse hormônio. E nós testamos também se havia ou não efeito no nível que a gente chama de genotóxico, né, dessa concentração desse hormônio. E aí, por bioensaio, a gente detectou que, apesar de ser uma quantidade em nanogramas, ele ainda causava efeito no material genético, né, danos no material genético de peixes expostos. Aqui é um outro exemplo, né, que a gente fez lá em Pernambuco também, que, na verdade, a gente queria testar a efetividade das áreas de conservação ambiental, áreas de preservação. E como bioindicador, então, nós utilizamos morcegos.
né? Então, foram feitos quantificações de danos genômicos em morcegos como ferramenta dessa avaliação de vulnerabilidade ambiental da caatinga. Então, nós escolhemos 3 estações ecológicas: o Raso da Catarina, o Parque Nacional do Catimbau e a Estação Ecológica do Seridó. Como controle negativo, a gente tinha escolhido a Estação Ecológica do Seridó, em função das características visuais, né, e de não termos tanto aglomerados humanos em volta dessa estação, então nós imaginamos que seria menos impactada. Só que daí nós pegamos como controle positivo uma área que, obviamente, em função da grande quantidade de cana-de-açúcar, né, plantada nessa usina, e nós sabemos que a cana-de-açúcar recebe uma grande massa de pesticidas, então aqui provavelmente eu encontraria um impacto maior que nessas estações ecológicas aqui. E aqui, então, eu tenho, por avaliação de células micronucleadas, um intervalo visto em cada um dessas estações. E, para nossa surpresa, o Seridó, que a gente tinha elencado como uma região de baixo impacto, ela se encontrava, junto com o Raso da Catarina, que também é outra estação ecológica, em níveis muito altos de impacto nas células sanguíneas desses animais, né? Tanto é que, se vocês olharem aqui embaixo é uma análise estatística a posteriori, onde eu coloco par a par se há ou não diferença estatística. Se eu pegar o Raso da Catarina e o Seridó com a usina Miriri, que seria o ambiente mais impactado, eles não apresentam diferença estatística quanto ao impacto genotóxico que eu estou avaliando. Aí a questão é, por que no Seridó, sendo uma região, obviamente, olhando lá para ela, seria menos impactada que as demais? Nós tivemos que correr atrás para responder essa questão, certo? E nós fomos descobrindo que nessa região, antes, porque já era uma mata secundária, não era uma mata primária, mas que foi posta como uma estação ecológica, era uma região de alto cultivo de algodão. E o algodão também recebe uma grande quantidade de pesticidas. Fazendo posteriormente análise do solo, foi detectado esses pesticidas no solo. Assim, estando no solo, ele também é absorvido pelas plantas, e essas plantas servem de alimentos para os animais, que eu já vou chegar até lá para vocês verem qual é a implicância disso. Professora, estamos perto do tempo, Já tá? está acabando, tá? Ok, obrigada. Aqui, então, só demonstrando que os machos, em função do seu metabolismo mais acelerado, apresentam maior danificação. E a gente pode ver, então, a magnificação desse efeito, porque um nectarivo está se alimentando de quem? Do néctar que está na planta que está contaminada, assim como o frugívoro. O insetívoro se utiliza desses outros dois, e o carnívoro de todos eles. Então, eu tenho uma biomagnificação nesse sentido, certo? E, por último, então, vou passar bem rápido para vocês. Aqui era para mostrar para vocês o que um evento climático extremo pode causar no ambiente, associado também à Covid que a gente teve aqui no nosso país, não, né? No mundo inteiro. Então, nós fizemos, a princípio, a ideia era fazer um monitoramento ambiental
de Porto de Galinhas, né, com relação ao turismo. E utilizamos a espécie sargentinho, né, fizemos coleta durante um ano todo e avaliando os danos genômicos em relação à temperatura da água, pluviosidade, o número de jangadas que chegavam exatamente esse era o nosso ponto de coleta, era uma única piscina natural, e a ocupação hoteleira. Como região controle, nós pegamos também uma região, né, uma APA, que é a Tamandaré, isenta de tanto turismo. E a gente ia parar o monitoramento em 2018, mas a gente prolongou isso e tivemos, entre aspas, a sorte de pegarmos o lockdown, né, na praia, onde a visitação a essa praia foi totalmente interrompida. E os resultados que a gente pode visualizar aqui, desculpa, esse não é do evento climático, era outro. No ensaio Cometa, a gente fez nas duas estações, a seca e a chuvosa, porque no Nordeste você tem essa variação, né? Na chuva, maior aporte de poluentes chegando à praia, então maior nível de impacto. E no lockdown, quando a praia ficou isenta de pessoas, esse efeito diminuiu bastante. Aqui mostrando, então, para vocês, em relação à chuva, temperatura, ocupação hoteleira, o número de jangadas que chegavam lá naquela piscina, o número de células micronucleadas e o número de alterações morfológicas, vocês veem que nesse ano, então, eu tenho um índice de dano aqui bastante elevado, tanto para micronúcleo quanto para alterações morfológicas. No período de lockdown que a gente fez, junho, julho, agosto, né, quando a praia ficou fechada, vejam o quanto o nível de impacto diminuiu. Então, a gente pôde inferir que o impacto causado nessa praia era em função da presença massiva de turistas. Nessa análise estatística, vocês podem ver, então, a separação em dois blocos: o azul com o turismo e o vermelho sem turismo, correspondendo à frequência do grupo controle. Então, tanto para micronúcleo, ele deu relação com o número de jangadas que iam até a piscina, isso corresponde também ao número de indivíduos presentes nessa piscina. A alteração morfológica nuclear também deu com relação ao número de jangadas, e se eu somar micronúcleo e alteração, eu tenho não só do número de jangadas, mas também quanto à temperatura. Então, a gente pôde identificar esse efeito. Só que em 2019, nós tivemos aquele acidente bastante intenso nas praias nordestinas com derramamento de óleo. E nós estávamos presentes nessa também praia fazendo esse monitoramento. E olha o que a gente pode visualizar. Antes do óleo e lá em Porto de Galinhas e na região controle de Tamandaré, que também chegou óleo, ambos estavam altamente impactados quanto aos danos na molécula de DNA, tanto para micronúcleo quanto para alterações morfológicas. E agora, eu tenho um deslocamento daquele pré-acidente, imagine, se era pré-acidente, havia a frequência de turismo já estava impactado. Com a chegada do óleo, esse nível de impacto, tanto no controle quanto, né, nos indivíduos que foram coletados pós-acidente, a intensidade de danos era muito maior. Então, comparando o acidente com o turismo, eu tenho uma inversão aqui, né? Então, aqui
o acidente deslocou como se diz, a grande porção de impacto junto com o controle, né? Enquanto com o turismo, né, eu tenho separação do sem turismo e o controle, né, com menor impacto. Eu ainda tenho um tempinho, não? É que depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, eu vou falar bem rápido isso aqui. Aqui é que é interessante, que é um efeito de como se diz, evento extremo, né? Que a gente fez avaliação de 5 estuários, também em Pernambuco, tendo como região central o Recife, o estuário do rio Capibaribe, acima o Goiânia e Jaguaribe, Sirinhaê e Formoso no litoral sul. Fizemos com esse caranguejo aqui, o guaiamum, né, o caranguejo azul, e analisamos os danos genômicos. Como grupo controle, nós utilizamos animais coletados na Jureia e Itatins, que é também uma região que a gente já sabe prístina, né? E olha o que a gente observou, né? Foi feito coletas de julho de 2012 a dezembro de 2013. E aí todos os estuários aqui, com exceção aqui do Jaguaribe, já se apresentavam impactados, né? Por que o Jaguaribe ficou aqui embaixo? Não apresentando esse padrão visto nos outros estuários. Porque nós não contabilizamos que foram vistos em grande quantidade células apoptóticas nos animais daqui. Então, se eu tivesse contabilizado isso, eu teria também, provavelmente, essa curva como nos outros aqui. Com relação às microlesões pelo ensaio cometa, ficou evidente que, tendo como centralização o rio Capibaribe, nós percebemos que os estuários ao norte de Recife são mais impactados que os da região sul, que não apresentaram diferença significativa com relação à Jureia. E todos eles, se vocês olharem, a primeira coleta de julho, né, foi a que deu mais. Então, a gente tinha que saber o que aconteceu em julho de 2012 para que houvesse essa variação aí. Não sei se vocês vão se lembrar, mas nesse ano teve uma tromba d'água no Nordeste, onde várias cidades litorâneas e do interior foram alagadas. Mas, assim, foi muito feia a situação. Isso aconteceu porque, em um único dia, que foi no dia 2 de junho, choveu muito mais do que se esperava para o mês inteiro, o que não aconteceu, por exemplo, no ano de 2013. E isso se refletiu exatamente na danificação genômica em todos os pontos analisados. Por que isso aconteceu? Com essa tromba d'água, esse evento climático extremo aí, o aporte de poluentes que foram carreados para esses estuários foi extremamente grande. E os animais responderam conforme esse aporte. E, com o passar do tempo, foi caindo, né? Porque vai sendo levado e diluído esses poluentes, e eles foram respondendo dessa forma. Aqui, a gente também fez avaliação de perda de diversidade genética, só para vocês entenderem. Cada um desses risquinhos aqui é um indivíduo. A cor é o tipo de, digamos assim, de componente genético que ele tem, certo? Então, os verdes são iguais aos verdes, os vermelhos iguais aos vermelhos e azuis iguais aos azuis. Então, o que a gente pode perceber aqui? No Rio Goiânia, em 2012, olha a quantidade de variação que eu tinha nessa situação e o que aconteceu em 2013. É só olhar aqui, então, o quanto de azul
e vermelho eu perdi nessa questão depois dessa tromba d'água. O inverso aconteceu no Rio Formoso. Ele tinha pouca variabilidade genética aqui, não tinha nenhum azul, ó, olha aqui. E em 2013 esse azul apareceu. Como que nós vamos explicar isso? No momento da tromba d'água, a população ela tinha uma grande, lá no Rio Goiânia, uma grande diversidade genética, certo? Com o aporte de poluente chegando, eles responderam, porém, quando eu fui avaliar um ano depois, eu percebo que ocorreu perda de variação genética. Isso se deve ao quê? Porque houve um efeito de seleção. Provavelmente, então, os indivíduos com o genótipo azul eram menos resistentes àquela poluição e foram selecionados negativamente. E aí eu perco, né, variação genética no momento seguinte que eu vou avaliar. No caso do Rio Formoso e do Sirinhaém, foi o inverso. Eles tinham baixa variabilidade e ganharam variabilidade. Aí, como explicar isso? Nesse processo da tromba d'água, muita água sendo escoada levou ao quê? Larvas, né, dos animais que migraram junto com a enxurrada para esses rios, levando então essa diversidade até esses rios. Por isso, agora eu tenho um ganho de variação genética nesses dois rios. E isso demonstrou também que essa espécie é bastante resiliente, porque, apesar de ter sofrido bastante quanto a esse evento climático extremo, ela foi capaz de, em um ano, se recuperar quanto aos danos genômicos, refletindo a melhora também do ambiente nesses locais. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professora. Agora nós abrimos para as perguntas. Ninguém entendeu nada. Fala, Jorge. Eu sou um desses que não entendeu muita coisa, mas eu enxerguei aí um potencial enorme para a área ambiental, para a engenharia ambiental. Daí eu queria te perguntar, antes de vir para Londrina, você estava vinculada à engenharia ambiental lá ou não, à biologia? Pessoal da biologia? Não, lá eu estava na pós da zoologia. Então não tinha relação com o pessoal da engenharia ambiental. Não, mas a gente, como eu já falei para vocês, mas o pessoal não sabe, a gente prestava muito serviço para o ICMBio, né? Que acessava a gente para fazer monitoramentos naquela área lá, quando ocorria algum acidente, alguma coisa assim. Tá. Você colocou um monte de coisa aí, muito denso, muito difícil até de acompanhar para quem não trabalha com a genética. Você diria daí que aí pode ser que eu tenha uma percepção equivocada, mas a minha percepção é que tem um ferramental enorme aí para ser usado na área ambiental, inclusive para resolver problemas mesmo ambientais, né? Sim. Você enxerga isso, que há um uso adequado disso, ou é subestimado esse uso? Ou seja, tem um potencial muito maior do que... E daí vem outra pergunta na sequência, se deveríamos repensar, por exemplo, inclusive a formação, né, dos alunos e incluir algumas componentes. Eu, às vezes, vejo isso na área que eu trabalho, na minha área de pesquisa, e eu gostaria de saber do seu lado se você também enxerga que a gente poderia aproveitar mais, mas daí teríamos que preparar os nossos formandos, né, os nossos engenheiros. Essas metodologias não são, assim, recentes, já são utilizadas, mas eram utilizadas principalmente só no meio acadêmico, né? Só que ela tem despertado interesse por alguns setores de política pública, tudo, como é o caso do IBAMA, né?
depois que a gente prestou esses serviços para o ICMBio, através de um amigo nosso do ICMBio, ele levou isso para o IBAMA, né? E o IBAMA se encantou com essa metodologia, porque as empresas de consultoria não conseguiam dar essa relação causa-efeito para fins de licenciamento e monitoramento de portos. E aí a gente participou, junto com o pessoal do IBAMA, da reformulação dos protocolos para licenciamento e monitoramento desses portos, colocando como uma das ferramentas a utilização de avaliação de danos genômicos. Porque, às vezes, por exemplo, se eu pegar lá na Baía da Babitonga, que é ali da região de Florianópolis, né? Como um dos critérios anteriores de avaliação de impacto era fazer análise da tabela periódica inteira, certo? Mas, por exemplo, se eu fizer análise lá da tabela periódica, eu vou ver uma grande quantidade de arsênio. Só que o arsênio não é um poluente naquela região, porque faz parte da rocha presente ali. E os animais não vão responder a esse arsênio, porque eles já foram selecionados para essa concentração. Então, não adianta você querer fazer uma relação causa-efeito antes de saber se há ou não impacto. Então, o IBAMA, que já fez essa mudança de política pública, né, já inseriu essa metodologia para esses fins, então, primeiro vai saber se tem impacto. Tendo impacto, qual é a causa desse impacto? Então, o custo para esse gerenciamento cai bastante, né? Outra mudança de política pública que a gente também atuou, daí agora no nível, junto com o ICMBio, que é em Fernando de Noronha e no arquipélago São Pedro e São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o arquipélago de São Pedro e São Paulo é a região mais distante do nosso país, que é um monte de pedra no meio do mar, onde só tem uma casa que recebe 4 pessoas por mês, que são de 15 em 15 dias trocadas. A presença desses 4 nessa, que a gente pode chamar de ilha, mas é só um monte de pedra, tem impacto. Os animais que a gente avaliou de lá já apresentavam impacto. E o impacto que estava causando lá era em função do quê? E que também é em Fernando de Noronha. É em função dos produtos de limpeza e higiene pessoal, porque a quantidade de surfactante encontrado, porque a gente sempre vai junto com a análise química, né? A quantidade de surfactante presente nesses locais é altíssima. No arquipélago São Pedro e São Paulo, a Marinha já não permite mais levar produtos de limpeza que não sejam à base de coco, para evitar, né, que aquele ambiente longínquo seja impactado. Em Fernando de Noronha, não é possível fazer isso em função da população residente, que necessita de muita coisa que vem do continente e é muito caro, né? Mas existe programas de conscientização, de minimização de risco, em função desse monitoramento que a gente faz lá, né? Então, é uma ferramenta com um potencial muito grande e é uma metodologia barata e rápida, né? Que é o que a gente está fazendo ali no Ribeirão Cambé, e aqui em Londrina, a própria promotora do meio ambiente, a doutora Révia, já nos acionou uma vez, depois que a gente apresentou essa metodologia para ela, quando houve aquele derramamento de lama da Sanepar. Ela pediu para a gente tentar fazer essa quantificação lá, né? Só que, quando eles nos contactaram, já tinha passado o período crítico. Então, daí eu não poderia fazer essa relação causa-efeito daquilo exatamente. Eu poderia fazer o acompanhamento de limpeza do rio, mas não fazer a relação causa-efeito imediata. Mas, então, é um potencial muito grande
né, para esses fins. A Petrobras também já inclui, né, nos seus programas de monitoramento de praias, que a gente já fez isso também, a análise de genotoxicidade. Muito bom. Tem mais uma perguntinha, professor Odaiane? Posso fazer? Acho que ninguém levantou a mão aí. Mônica, Oi. o tempo já está no limite, mas você falou muito da importância da variabilidade, diversidade, né? Genética. E quando a gente vai ocupando o espaço, assim, a gente vai criando barreiras, né, para os animais. Então, mesmo que a gente tenha aí um remanescente florestal, vamos supor, a gente tem uma área aí como o Arthur Thomas, você tem lá algumas populações que vivem ali, sei lá, os macacos lá. Sei. Isso não é nada comparado ao que era, o ambiente que existia e a quantidade de animais, né, das famílias, dos grupos, sei lá, não vou falar besteira aqui, das populações. Então, assim, dá para concluir que o que a gente tem de remanescente desses seres vivos, dessas comunidades, elas ficam mais vulneráveis? Ficam, com certeza. Porque para manter a variabilidade, a gente tem que, o que a gente chama de manter o fluxo gênico. Ou seja, possibilitar um indivíduo que está aqui cruzar com outro que está lá longe, que ele está carregando os genes dele para lá, certo? E a troca, então, tem que ser mantida. A partir do momento que você interrompe isso, você restringe aquela variabilidade àquele local. Então, você está perdendo, certo? Só para fechar a Então, minha compreensão, então. Então, você tem um grupo de macacos lá na UEL, um grupo aqui no Arthur Thomas. se No eles não se passado, eles comunicam, provavelmente eles iam se encontrar e cruzar. Hoje, fica muito mais complicado, quase aí impossível. eles cruzam entre si, Certo, entendi. certo? Aí, com o passar do tempo, eles podem se tornar populações completamente diferentes. Entendi. E uma Entendeu? doença pode levar todo mundo de uma vez só, por exemplo. Pode levar todo mundo de uma Entendi. vez só. Porque eles vão começar a casalar entre parentes, e tudo vai se homogeneizando, entendeu? Legal. Obrigado, Mônica. Muito bom. Nada. Edson? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Mônica, Oi. achei bem didática a sua apresentação para quem não é da área. Dá uma ideia de como a gente pode utilizar essa ferramenta muito importante, porque define o que vai acontecer com as populações e as comunidades na sequência, né? E todo o impacto que vai haver, qualquer problema que ocorra aí, qualquer dano, pode causar um impacto que pode levar ao completo, a um colapso ecossistêmico, digamos assim, né? A um problema que pode depois se prolongar ao longo das cadeias alimentares, etc. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Eu queria só ouvir sua opinião. A gente está nesse contexto agora de discussão sobre as questões ligadas às mudanças climáticas, aquecimento global, um debate que a gente vem travando desde a década de 80, né? Na década de 70, naquela conferência de Estocolmo da ONU, aquela primeira conferência, já houve ali algumas sinalizações, mas depois, década de 80, com o nosso futuro comum, relatório, a Eco 92, a coisa foi se acirrando, e hoje os dados que a gente tem, empíricos, demonstram que os diferentes cenários que a gente tem observado demonstram que a gente tem, de fato, algo a se preocupar com isso. Eu queria te perguntar o seguinte, como que essas ferramentas de avaliação de dano genético, etc., elas podem ser usadas nesse contexto? Em que medida que a gente poderia detectar um sinal de que questões, problemas gerados pelas mudanças climáticas já estão ou poderão estar afetando as nossas populações de diferentes organismos em qualquer compartimento dos nossos ecossistemas? Tem alguma coisa nesse Por sentido? exemplo,
Vou te dar um exemplo, né, que é um projeto que está na cabeça aqui para a gente desenvolver. A temperatura, né, a alteração de temperatura, ela gera um estresse para os organismos bastante alto. Esse estresse, não só em função da própria temperatura, mas ao que ela desencadeia no organismo, ela leva à danificação genômica. Eu já tenho um trabalho publicado sobre isso, né? Então, em regiões que você tem um aumento já considerável de temperatura, você pode buscar isso nos organismos, o efeito disso, sim, né? Tanto é que a gente quer fazer uma análise, né, com o caranguejo também, porque ele é bastante sensível a essa variação de temperatura. Nesses casos, Mônica, só para completar, é necessário que a gente tenha uma série temporal muito grande para que a gente comece a detectar esses sinais? Não, porque muitas vezes 1 grau já é muito para uma espécie, entendeu? Uhum. Porque a estabilidade orgânica de determinadas espécies sentinelas é muito restrita àquela condição de temperatura. Então, realizando um biomonitoramento em alguns lugares que a gente está suspeitando que está tendo alguma alteração durante um período razoavelmente não muito longo de acompanhamento, já será suficiente para a gente detectar danos como esse. Porque o efeito genotóxico ele é imediato. Né? Por exemplo, se eu quiser fazer análise de um componente químico, por exemplo, se o animal estiver exposto a esse químico, em 2 horas eu já pego o efeito. Tá. Não, beleza, era nessa direção. Em relação à água, a gente ainda tem os ambientes aquáticos, né? Tem uma questão que é o calor específico, né, da água muito alto, e ela responde mais lentamente às variações que tem na atmosfera, né? Então, para aqueles organismos que estão na atmosfera, que estão no ambiente terrestre, aparentemente sente uma resposta mais imediata do que os organismos aquáticos, né? Óbvio que aí variando, dependendo de algumas características, né? Profundidade, etc., o compartimento que ele explora no ambiente aquático, mas era essa rapidez de resposta que eu estava querendo te perguntar mesmo. A resposta é rápida. Então é um sinal de que a gente pode usar essa ferramenta também para diagnosticar questões assim. E assim, em nível de engenharia ambiental, que a gente também só não lida com o ambiente aberto, uma indústria é um ambiente também, essas metodologias também são aplicadas a ambientes fechados. Ok, satisfeito. Muito obrigado, viu, Mônica? Nada. Obrigado, Daiane. Bom, então, devido ao horário, tá? Então eu não vou abrir para mais questões. Professora Mônica, parabéns pela palestra, eu acho que foi muito esclarecedora. Eu acredito que para o programa traz aqui eu acho que na sua apresentação trouxe muitos pensamentos, né, da importância do seu trabalho para o programa de engenharia ambiental e as contribuições também para toda uma região, né, aqui, que necessitam de tipos de análises que você apresentou nesses estudos. E eu acredito que depois a gente pode conversar, até pensando no contexto para a área do planejamento urbano, né, o quanto essas pesquisas elas podem contribuir em relação à expansão, crescimento da cidade, né, em relação ao uso do solo em dadas regiões também, que isso tem uma influência significativa nesse sentido de planejamento urbano, né? Então, acho que é muito bacana. Gostei demais da sua apresentação. Vão assistir nós lá no Pint of Science, que a gente vai falar do que nós estamos fazendo aqui. Muito bom. Muito bom. Então, professora, muito obrigada pela sua apresentação. Encerramos aqui, então, desejando a todos, né? Porque hoje é quarta, mas é sexta, né? Então, a todos um excelente feriado e um excelente final de semana, ok? Muito obrigada e até mais. Até.
Tchau, tchau. Tchau.